Oi, gente! Hoje nós iremos conversar sobre a situação da Índia, que é um país extremamente populoso, com cerca de 1,3 bilhão de habitantes, e a pandemia de Covid-19 está descontrolada. O sistema de saúde em colapso. No sábado, a Índia bateu um recorde negativo e extremamente preocupante, tornando-se o primeiro país do mundo a registrar mais de 400 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas. E eu vou conversar com vocês hoje, baseado inclusive num roteirinho que eu fiz aqui, para explicar uma situação preocupante. Nós já explicamos em vídeos anteriores aqui do canal que quanto mais o coronavírus circula, mais ele se multiplica. E quanto mais ele se multiplica, maior a probabilidade de surgirem mutações e maior a probabilidade de que uma ou mais de uma dessas mutações torne o coronavírus mais adaptado, mais agressivo, mais virulento e inclusive tornando-o capaz de escapar da resposta imune produzida pelas vacinas. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e convido a você que ainda não está inscrito aqui no canal Conversa do PH a se inscrever e se juntar aos quase 10 mil inscritos do canal. Vamos direto ao ponto falando da situação da Índia. Bom, inicialmente eu queria conversar com vocês sobre o papel das mutações na alteração do comportamento do vírus. E para entender isso, basicamente, nós temos que compreender o seguinte: todo ser vivo tem um material genético. Em algumas situações, na maioria delas, o material genético é o DNA, mas no caso do coronavírus, o material genético é o RNA. E o RNA tem uma sequência de letrinhas, uma sequência de bases que são representadas por letrinhas que fazem com que esse material genético seja capaz de produzir todas as estruturas ou orientar a produção de todas as estruturas do vírus. Quando o vírus entra numa célula, e aí é importante que se diga que vírus só consegue se multiplicar dentro das células. Então, quando o vírus entra numa célula, esse material genético vai ser incorporado ao maquinário metabólico das nossas células e vai meio que escravizar a célula, fazendo com que a célula produza as partes do vírus baseado nesse código que está no material genético do vírus. Pois bem, se esse código sofre alguma alteração, as partes do vírus que seriam produzidas com base nessa parte que sofreu alteração também serão alteradas. E aí, no caso da Índia, é importante que a gente compreenda o seguinte: o coronavírus está circulando numa velocidade muito grande, está se multiplicando muito rapidamente nas pessoas e está, consequentemente, sofrendo mutações. 3 dessas mutações são extremamente preocupantes e eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas 3 mutações. Uma delas, inclusive, está presente na variante de Manaus aqui do Brasil. Pois bem, então para a gente compreender melhor, eu vou te mostrar aqui um esqueminha, acompanha comigo. As 3 mutações que eu falei para vocês são essas aqui, representadas por letras. Existe uma codificação para cada mutação e essas mutações, essas 3 mutações, ocorrem exatamente na proteína S, na proteína spike, que é aquela proteína que faz o coronavírus se ligar às nossas células e invadir as nossas células. Então essa é a proteína S ou proteína spike do coronavírus, onde as 3 mutações foram verificadas. Essa é a estrutura da proteína S que foi montada pela primeira vez pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e foi evidenciado a partir da elucidação da estrutura da proteína S que ela é composta de 1.273 aminoácidos. Bom, gente, isso significa o quê? Significa que o material genético do coronavírus tem a informação para encaixar esses 1.273 aminoácidos exatamente na sequência correta. E qualquer alteração de um único aminoácido que seja na sua posição normal representa uma mutação. Continua aqui comigo. Então, como eu disse, já foram identificadas várias mutações da variante indiana e 3 são mais preocupantes. A mutação L452R, a mutação E484Q, a mutação P681R. Mas aí você diz, é tanto código, é tanta letra, é muito complicado. Aparentemente é, mas na verdade não é, e essa codificação é muito importante para que os cientistas possam compreender qual é especificamente a mutação que está acontecendo e qual é especificamente a parte do coronavírus que está sofrendo alteração em função da mutação. Só para exemplificar,
A mutação L452R significa o quê? Significa que na posição 452, e aí você lembra que a proteína S tem 1.273 aminoácidos, então na posição 452, a mutação fez com que um aminoácido chamado leucina, daí o L, fosse removido e em seu lugar entrasse um outro aminoácido chamado arginina, que do inglês se inicia com a letra R. Então, essa alteração na posição 452 fez com que um aminoácido fosse trocado, resultando numa mutação muito preocupante do coronavírus na variante indiana. E não se sabe ao certo qual é o impacto dessas 3 mutações no comportamento do vírus. Os cientistas dizem que ainda é muito cedo para se especular se essas mutações vão tornar o vírus mais agressivo, mais infeccioso. Algo parecido, por exemplo, com o que já se sabe da variante sul-africana e da variante britânica, que sim, tornaram-se mais agressivas e mais infecciosas. Agora, sem dúvida alguma, o que vem preocupando muito a comunidade científica internacional é o descontrole em relação ao espalhamento do coronavírus na Índia. E aí eu quero que você acompanhe comigo dados recentes do Instituto de Métricas e Avaliação vinculado à Universidade de Washington, que eu venho acompanhando já há mais de um ano e que vem mapeando com muita precisão a Covid-19 pelo planeta. Acompanhe aqui comigo os dados. Então, de acordo com o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, as mortes por Covid-19 na Índia têm evoluído nos últimos 30 dias da seguinte forma. No dia 1º de abril foram observadas 321 mil mortes por Covid-19 naquele país. Entretanto, quando se observa um mês depois, no dia 1º de maio, nós tínhamos já um total de 423 mortos por Covid-19 na Índia, totalizando um incremento de aproximadamente 102 mil mortes em apenas um mês no país do Sudeste Asiático. Então essa é a grande preocupação. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, quanto mais o coronavírus se espalha entre as pessoas, mais ele se multiplica. E quanto mais ele se multiplica, maior é a probabilidade de ocorrer uma alteração numa daquelas letrinhas do seu material genético que represente uma alteração na sua estrutura e no seu comportamento. Essas 3 mutações que eu mencionei agora há pouco são mutações que acontecem na proteína S, na proteína spike, que é exatamente a chave para dar acesso ao coronavírus às nossas células. Se essas mutações representarem em alteração nessa proteína que facilite a invasão do coronavírus, a capacidade infecciosa dele vai aumentar. E ainda mais, essas mutações podem inclusive fazer com que o coronavírus possa driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas ou produzida por uma infecção anterior pela Covid-19. Mas eu quero chamar a atenção para um outro dado que mostra o descontrole na Índia. O próprio Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington está prevendo para o dia 1º de agosto um total de 1 milhão de óbitos pela Covid-19 na Índia. Isso mesmo, 1.018.000 mortes pela Covid-19 é a previsão do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington para o dia 1º de agosto lá na Índia. As autoridades internacionais já confirmam que essa variante indiana está presente em nada mais, nada menos que 19 países e a tendência é ela se espalhar e inclusive chegar ao Brasil, e já já eu falo qual seria o possível impacto da chegada dessa variante em nosso país. Agora, um outro dado muito preocupante é que, para saber se o coronavírus está sofrendo mutação ou não, é necessário sequenciar amostras do coronavírus, ou seja, pessoas que estão adoecendo pela Covid-19 têm amostras coletadas e laboratórios especializados vão fazer a sequência do coronavírus e comparar a sequência de letrinhas com a sequência original para saber se houve ou não mutação. Lá na Índia, a taxa de sequenciamento é muito, mas muito baixa, e isso é muito preocupante, porque como o coronavírus está circulando numa velocidade muito grande pelo país asiático, é muito provável que lá possam surgir várias variantes mutantes, mas sem sequenciamento não tem como saber com rapidez quais variantes mutantes estão surgindo e quando elas estão surgindo.
Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a Índia sequencia apenas 1% de amostras em relação ao número de pessoas infectadas, e isso, quando comparado, por exemplo, ao Reino Unido, é 1/10, já que o Reino Unido sequencia 10% das amostras coletadas para exame de pessoas com suspeita de Covid-19. O número no Brasil é muito parecido com o número da Índia. Nós também sequenciamos muito pouco as amostras coletadas de pessoas com suspeita de Covid-19. Mas embora as notícias aparentemente sejam ruins, há também notícias boas. As notícias boas estão ancoradas basicamente em duas evidências descobertas pelo Instituto de Virologia da Índia. E eu quero mostrar para vocês que duas notícias boas são essas. De acordo com o Instituto Nacional de Virologia da Índia, o soro de pessoas imunes ou por infecção anterior ou por imunização foi capaz de neutralizar a capacidade de invasão do coronavírus. E isso é muito bom, mostrando que a variante mutante não é capaz de driblar a resposta imune produzida em pessoas que ou foram expostas pela doença ou foram vacinadas. Um outro dado importante foi o seguinte: ensaios laboratoriais feitos com a Covaxin, que é a vacina indiana, também demonstraram que a variante mutante indiana não é capaz de driblar a resposta imune produzida pela Covaxin. Ou seja, a resposta imune produzida em resposta à vacina indiana foi capaz de bloquear a invasão da variante mutante em células humanas. Então, sem dúvida alguma, essas são duas boas notícias que apontam que as variantes mutantes que surgiram até agora, embora sejam capazes de infectar com maior facilidade as pessoas e possam até causar Covid-19 mais grave, não se tornaram ainda capazes de driblar plenamente a resposta imunológica produzida ou por uma doença anterior, Covid-19, curada, ou por uma vacinação contra a Covid-19. Eu lembro a vocês que há duas maneiras de nós nos tornarmos imunes à Covid-19. Ou por uma Covid-19 anteriormente curada, que foi o meu caso, eu peguei Covid-19 e curei, teoricamente eu estou imune ao coronavírus. Ou por uma vacinação que também produza efeito de resposta imunológica nas pessoas. E aí a pergunta crucial: essa variante indiana poderá chegar ao Brasil? Eu diria que ela vai chegar ao Brasil. A questão é saber quando. O Brasil até hoje não monitora portos, fronteiras e aeroportos. Os países do mundo inteiro estão fazendo isso. Por exemplo, já foi identificado um caso de Covid-19 com essa variante indiana na cidade de Valência, na Espanha, onde inclusive mora um irmão meu irmão caçula. E o que foi que as autoridades espanholas fizeram? Todas as pessoas que chegarem à Espanha vindas da Índia terão que cumprir uma quarentena de 10 dias, fazer um teste para a Covid-19 e apenas se o teste der negativo, elas estarão liberadas a circular no território espanhol. Algo parecido já é feito com os brasileiros em função da variante de Manaus. Aqui no Brasil não. Todo mundo que chega entra livremente pelos portos, aeroportos, postos de fronteira, sem que haja um rastreamento, um mapeamento ou uma quarentena imposta para que as pessoas possam minimamente entrar no país com segurança e não trazer novas variantes para o Brasil. Eu diria, portanto, como o fluxo de pessoas no mundo moderno é muito intenso, é uma questão de tempo a variante indiana chegar no Brasil. E a grande preocupação qual é? É que nós aqui já temos uma variante muito preocupante, que é a variante P1, a variante de Manaus, que inclusive está no rol da OMS como uma variante que inspira cuidados, cautela. E nós temos aqui circulando também a variante britânica e a variante sul-africana. Se chegar mais uma variante, aliás, se não, quando chegar a variante indiana, nós teremos aí uma salada de variantes mutantes. Aqui no Brasil também o coronavírus está circulando de forma descontrolada e isso pode ser uma grande dor de cabeça para a população e para as equipes de saúde do nosso Brasil. É por tudo isso, portanto, que o Brasil deve tomar muito cuidado, muita cautela, deve iniciar urgentemente o monitoramento de portos, aeroportos e postos de fronteira. Aliás, esse monitoramento já deveria estar sendo feito desde janeiro do ano passado, quando aqui no canal nós alertamos que a epidemia iria virar pandemia e iria chegar no Brasil. Mas infelizmente nós não temos uma coordenação central que se abrace com a ciência e que utilize os preceitos científicos para o enfrentamento, o planejamento do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil.
Cabe, portanto, a cada um de nós fazer a nossa parte. Utilize máscara, procure higienizar as mãos periodicamente e, principalmente, evite locais fechados onde tenha aglomeração. É importante que a gente compreenda finalmente uma coisa: não são as variantes mutantes que vão causar um aumento do número de casos. É exatamente o contrário. É o aumento do número de casos e a circulação desenfreada do coronavírus que faz surgir variantes mutantes, como a variante P1 de Manaus e outras variantes que estão surgindo no planeta e que certamente irão surgir. Eu acho que, como na Índia o descontrole é muito grande e a população é enorme, lá da Índia vai nascer a variante que vai causar a terceira onda de Covid-19 aqui no Brasil. Proteja-se, tome cuidado, cuide de si e dos outros. Forte abraço e até a próxima.